Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos da televisão no universo das reformas e imóveis, Drew Scott trilhou um caminho cheio de desafios, criatividade e muito trabalho ao lado do irmão gêmeo, Jonathan. Hoje conhecidos mundialmente pelo sucesso do programa Irmãos à Obra, os dois construíram uma trajetória que começou muito antes das câmeras e da fama internacional. A história da dupla envolve empreendedorismo desde a infância, talento natural para negócios e uma determinação impressionante que transformou simples sonhos em um verdadeiro império multimilionário. Nascidos no Canadá, os irmãos cresceram em uma fazenda onde aprenderam desde cedo o valor do esforço e da disciplina. O pai dos irmãos incentivava constantemente a criatividade e o trabalho manual, algo que acabou moldando as habilidades que mais tarde fariam deles especialistas em imóveis e reformas. Enquanto Jonathan demonstrava grande interesse por construção, cenografia e projetos técnicos, Drew se destacava pela comunicação, negociação e facilidade em lidar com pessoas. Sem perceber, os dois estavam desenvolvendo habilidades complementares que se encaixariam perfeitamente no futuro. Ainda muito jovens, os irmãos começaram a empreender. Eles criavam pequenos negócios para ganhar dinheiro e aproveitaram cada oportunidade que aparecia. Chegaram a vender cabides decorados de porta em porta e até mesmo trabalharam em diferentes empregos para ajudar nas despesas da família. A mentalidade empreendedora dos gêmeos se tornou algo tão forte que, ainda adolescentes, eles começaram a estudar maneiras de investir em imóveis, mesmo sem possuir grandes recursos financeiros. Foi nessa época que Drew percebeu que tinha um talento natural para vendas e negociações. Ele entendia rapidamente como convencer pessoas, criar conexões e enxergar oportunidades onde outros não viam potencial. Jonathan, por outro lado, mergulhava nos detalhes técnicos das construções, aprendendo tudo sobre reformas, design e estruturas. A união dessas duas personalidades acabou criando uma combinação extremamente poderosa. Antes da televisão, Drew tentou seguir diferentes caminhos profissionais. Durante algum tempo, ele se interessou pelo universo artístico e chegou a estudar atuação. Seu carisma diante das câmeras já chamava a atenção muito antes do sucesso na TV. Ele também trabalhou como corretor de imóveis, profissão que acabou sendo fundamental para sua evolução profissional. Enquanto isso, Jonathan se especializava cada vez mais em reformas e desenvolvimento de projetos, acumulando experiência prática em obras e restaurações. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras no começo da vida adulta, os irmãos não desistiram. Eles começaram comprando imóveis simples, muitas vezes deteriorados, reformando tudo com muito esforço e revendendo por valores maiores. Essa estratégia acabou se tornando a base do negócio que futuramente seria mostrado para milhões de pessoas na televisão. Cada erro servia como aprendizado, e cada pequeno lucro era reinvestido em novos projetos. Com o passar dos anos, Drew se tornou cada vez mais habilidoso em identificar tendências do mercado imobiliário. Sua capacidade de entender o que as famílias desejavam em uma casa ajudou a dupla a crescer rapidamente. Jonathan complementava tudo isso trazendo soluções criativas para transformar imóveis antigos em espaços modernos e valorizados. A química entre os irmãos era evidente, e isso acabaria chamando a atenção de produtores de televisão. Antes da fama mundial, porém, a rotina dos dois era extremamente puxada. Muitas vezes trabalhavam durante o dia inteiro em obras e passavam noites planejando novos investimentos. Drew também enfrentou momentos de incerteza sobre o próprio futuro, especialmente quando tentou equilibrar o interesse pelo entretenimento com a carreira no mercado imobiliário. Ainda assim, ele nunca abandonou a visão de construir algo grande ao lado do irmão. A transição definitiva de Drew dos bastidores do mercado imobiliário canadense para o epicentro da cultura pop televisiva não ocorreu por um golpe de sorte, mas sim por uma persistência quase obstinada em unir suas duas grandes paixões, a atuação e os negócios. Enquanto sua empresa de investimentos em Vancouver prosperava, Drew dedicava parte considerável de seu tempo livre a audições em Vancouver e Toronto, buscando papéis em filmes e séries de ficção. Foi em uma dessas buscas por holofotes que, em meados de 2009, ele foi escalado para um teste de um programa intitulado My Dream Home.
Inicialmente, os produtores da Cineflix Media buscavam um apresentador que tivesse o perfil de um corretor de imóveis carismático, mas que pudesse conduzir uma narrativa dinâmica. Durante o processo de desenvolvimento, Drew mencionou casualmente que tinha um irmão gêmeo, que além de ser um talentoso ilusionista, era um empreiteiro licenciado com vasta experiência em canteiros de obras. A reação da produção foi imediata. A ideia de ter gêmeos idênticos, um cuidando da compra e o outro da renovação, era o gancho comercial perfeito que a televisão norte-americana ainda não havia explorado com tal simetria. Dessa química fraternal e da expertise técnica real da dupla, nasceu a série Irmãos à Obra. Após meses de gravações piloto e ajustes de formato, o programa fez sua aguardada estreia mundial no dia 4 de janeiro de 2011, inicialmente pela rede canadense W Network, e pouco tempo depois, conquistando o público dos Estados Unidos e de diversos países, incluindo o Brasil através do canal HGTV. O sucesso foi fulminante. O público ficou hipnotizado pela fórmula que misturava o antes e depois visualmente satisfatório com o humor sarcástico e a cumplicidade genuína entre os irmãos. Contudo, o que realmente solidificou a veracidade e a credibilidade do programa perante os espectadores mais céticos foi o fato de que os irmãos não eram apenas rostos bonitos lendo um roteiro. Eles eram, de fato, os donos da estratégia financeira e da execução física de cada projeto apresentado na tela. No que tange à esfera financeira, a ascensão patrimonial de Drew é um estudo de caso sobre como diversificar ganhos dentro da indústria do entretenimento. Nos primeiros anos do programa, estima-se que os irmãos recebiam salários compatíveis com o escalão inicial da TV a cabo, variando entre 30 mil a 50 mil dólares por episódio. Entretanto, a verdadeira mina de ouro não estava apenas nos cachês de apresentadores, mas no controle absoluto sobre a marca. Diferente de muitos talentos que se tornam reféns de contratos de emissoras, Drew e Jonathan utilizaram a fama para alavancar a Scott Brothers Entertainment, sua própria produtora. Isso permitiu que eles não apenas estrelassem, mas também detivessem os direitos de produção e licenciamento de seus conteúdos, gerando uma receita residual massiva. Além disso, a criação da marca de estilo de vida Scott Living em 2015 foi o divisor de águas que transformou Drew em um magnata do varejo. A marca, que vende desde móveis a itens de decoração em gigantes como a Amazon e a Kohl's, chegou a reportar vendas anuais superiores a 500 milhões de dólares. Fontes financeiras de alta credibilidade, como a Forbes e o portal Celebrity Net Worth, apontam que o patrimônio líquido pessoal de Drew, frequentemente calculado em conjunto com o de seu irmão devido à fusão de seus negócios, atingiu a impressionante marca de 200 milhões de dólares, o que, na cotação atual, ultrapassa a barreira de R$ 1 bilhão. Esse acúmulo de riqueza não é fruto apenas de aparições na TV, mas de uma gestão agressiva de portfólio que inclui investimentos em tecnologia, publicações de livros que figuram na lista de best-sellers do New York Times e até cruzeiros temáticos para fãs. A veracidade desses números é sustentada pela expansão contínua da marca Escort, que hoje opera como um ecossistema multiplataforma, abrangendo revistas, aplicativos de design de interiores e até cruzeiros temáticos para fãs. Drew provou que a habilidade de negociar, aprendida ainda na infância com a venda de cabides, era perfeitamente transferível para as mesas de negociação de Hollywood. Ao contrário de outras celebridades do ramo que viram sua relevância diminuir após o fim de contratos de exclusividade, ele construiu uma fundação sólida, onde a televisão serve apenas como a vitrine principal de um império comercial muito mais profundo e resiliente. Cada episódio gravado funcionava como um comercial de 1 hora para sua expertise imobiliária, retroalimentando a demanda por seus serviços de consultoria e produtos de varejo. A jornada dele, que começou com a reforma de uma casa de estudantes por apenas $250 de entrada, alcançou um patamar onde ele dita tendências de mercado para milhões de famílias ao redor do globo. A estratégia de Drew sempre foi a de manter o pé no chão, mantendo a autenticidade mesmo sob as luzes intensas do set.
Ele compreendeu cedo que o espectador moderno busca mais do que entretenimento, busca inspiração baseada em resultados tangíveis. Por isso, ele faz questão de demonstrar que por trás das câmeras, a gestão de seus ativos segue os mesmos princípios de rigor financeiro e análise de risco que ele prega para os participantes de seu programa. Essa transparência sobre como o dinheiro deve trabalhar para o investidor e não o contrário, tornou-se o pilar central de sua persona pública, transformando o simples ato de comprar uma casa velha em uma lição magistral de engenharia financeira e marketing pessoal de alto nível. Com a consolidação do império, Drew passou a explorar fronteiras que iam além da reforma doméstica, focando em como a tecnologia poderia otimizar a experiência do consumidor no setor imobiliário. A cada nova temporada, o valor de sua hora aumentava exponencialmente, permitindo que ele selecionasse projetos com critérios cada vez mais rigorosos, visando não apenas o lucro imediato, mas o legado de longo prazo para a marca Scott Brothers. Nos últimos anos, os irmãos passaram a assumir também um papel muito forte nos bastidores do entretenimento. A produtora deles, Scott Brothers, cresceu enormemente e hoje participa do desenvolvimento de programas, conteúdos digitais e projetos ligados ao mercado imobiliário e decoração. Essa expansão permitiu que Drew deixasse de depender exclusivamente da frente das câmeras para aumentar ainda mais sua fortuna. Ao mesmo tempo, ele continua sendo uma das principais estrelas da HGTV. Em 2026, ele e Jonathan ganharam novos programas e temporadas inéditas dentro do canal, mostrando que ainda permanecem entre os nomes mais valiosos do segmento de reformas e imóveis. Um dos projetos mais comentados é Irmãos à Obra Sob Pressão, série lançada em 2026, onde os irmãos ajudam compradores a enfrentarem a pressão do mercado imobiliário moderno, marcado por preços elevados e disputas intensas por imóveis. Outro projeto recente que chamou bastante atenção foi Irmãos à Obra, Vida no Campo, produção que mostra os irmãos ajudando famílias a trocarem a vida urbana pela experiência de viver em ranchos e propriedades rurais. A ideia do programa surgiu justamente por causa da infância dos irmãos em uma fazenda no Canadá, algo que marcou profundamente a vida deles e influenciou seus conhecimentos sobre propriedades e construção. Especialistas do setor apontam que boa parte da fortuna dos irmãos hoje vem exatamente desse licenciamento de produtos e não apenas da televisão. Com tantos projetos em andamento, especialistas acreditam que os próximos anos ainda serão extremamente lucrativos para Drew. Entre novas temporadas, produções inéditas, investimentos imobiliários e expansão de marcas próprias, o apresentador continua consolidando um verdadeiro império construído a partir da união entre negócios, televisão e reformas residenciais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.